Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O julgamento do Mensalão, ou Ação Penal 470, está estampado em manchetes, ocupa grande espaço na TV e na internet. Mas será que o tom da cobertura é o apropriado? Ou será que a sede de justiça tem levado alguns meios a carregar nas tintas e esquecer que episódios como esse correm o risco de se repetir? Para analisar essas questões, estão conosco o jornalista Luiz Gutenberg, o jurista Dalmo de Abreu Dallari e o cientista político Renato Lessa. Você pode participar fazendo a sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador, através de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. O mais aguardado evento esportivo do mundo não atraiu visitantes para os pontos turísticos de Londres como esperado. Ao contrário da expectativa de caos, a cidade não sofreu com o aumento do número de pessoas em circulação. O oposto pode ser visto na região leste da cidade, lotada por torcedores, jornalistas e delegações instalados ao redor do Parque Olímpico. Mesmo assim, há espaços vazios nas arquibancadas desde o primeiro dia de provas, o que está sendo criticado pela mídia local e internacional. O comitê inglês alega que é preciso reservar lugar para patrocinadores e parceiros. A população chia, quer ver os ídolos, mas o ingresso não está a seu alcance. A decisão sobre o assunto tem que ser tomada até 2016. E atenção, vai influir na Olimpíada do Rio. Brasileiro não gosta de perder nem de ser vice. E a mídia não deveria levar ao pé da letra a máxima popular. Desapontada com o nosso desempenho, a imprensa esportiva explora o despreparo dos atletas e a falta de medalhas douradas no quadro olímpico. A mídia está perdendo uma ótima oportunidade para discutir a política de formação de esportista no país, que vai sediar a próxima Olimpíada. Do outro lado do Atlântico, os londrinos idolatram seus ídolos e vão embaixo de chuva torcer por seus atletas. Abaixo da China e dos Estados Unidos, os britânicos estão no Olimpo com o terceiro lugar na contagem final. Destaque da semana, o julgamento do Mensalão foi o tema preferido dos chargistas brasileiros. E pelo número de réus, o assunto ainda promete dar muito pano para a manga. A associação com os Jogos Olímpicos foi inevitável. Sempre, é claro, com o temor de que a expectativa não seja frustrada. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa mostra a importância do trabalho dos cartunistas durante a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai durou de 1864 a 1870 e contribuiu para o fim da monarquia em 1889. Foi em seu contexto que surgiu e ganhou força uma imprensa de oposição, abolicionista e republicana. As imagens produzidas pela imprensa ilustrada do período, então em franca expansão, são hoje fonte privilegiada para compreender o impacto da Guerra do Paraguai na vida dos brasileiros. A revista de Henrique Flaio, Semana Ilustrada, cerraria fileiras ao lado dos jornais conservadores no apoio irrestrito à coroa, publicando charges que faziam propaganda favorável ao alistamento voluntário. Dentre os jornalistas que apoiavam a causa do Brasil, destaque merece Machado de Assis, cronista do Diário do Rio de Janeiro. Ele expressaria sua perplexidade pelo fato da imprensa europeia não perceber o caráter bárbaro de nosso adversário.
Se depois do espetáculo das orelhas enfiadas numa corda e expostas à galhofa dos garotos de Assunção, houver um país do mundo que ainda simpatize com o Paraguai, não é preciso dizer mais nada. Esse país está fora da civilização. No entanto, Ângelo Agostini denunciaria os métodos violentos com que eram recrutados os chamados voluntários da pátria. O grosso de nossas tropas era composto de gente do povo, em sua maioria negros, pois um decreto imperial de 1866 concedera a liberdade aos escravos que se alistassem para combater no Paraguai. Isto inspirou o apelido racista que a imprensa paraguaia daria aos brasileiros, Los Macaquitos. Com o final da guerra, Agostini denunciaria em imagem alegórica a contradição que era o Brasil ter entre seus heróis negros que voltaram dos campos de batalha cobertos de glória para se depararem com a própria mãe escrava sendo chicoteada pelo capataz. O que hoje é chamado de escândalo do Mensalão ou ação penal 470 começou e ganhou dimensões inéditas graças à imprensa. A fita com o flagrante da propina de R$3.000, embolsada por um alto funcionário dos Correios, foi a responsável pela CPI dos Correios, que o deputado Roberto Jefferson converteu em CPI do Mensalão, depois de conceder uma memorável entrevista à repórter Renata Lopretti, na Folha de São Paulo. 7 anos depois, ao apostar pesadamente na cobertura do julgamento do século, a mídia está atendendo à natural e salutar obsessão da sociedade pela punição dos 38 réus indiciados pela Procuradoria-Geral da República. Se a corrupção e a impunidade são assuntos chaves na agenda popular, a acusação e a defesa dos réus assume-se como tópico prioritário. No 4º dia desta intensa temporada, telespectadores, ouvintes e leitores e acessadores da internet ainda não tiraram do armário suas togas para participar do grande espetáculo forense. A temperatura ainda não subiu. Por enquanto, não apareceram os elementos passionais para esquentar o ambiente e torná-lo uma espécie de fla-flu judicial. Mas o que chama a atenção é que a grande imprensa ainda não deu sinais de que identificou e quer discutir as causas desse escândalo. Se, como alega a defesa da maioria dos réus, os ilícitos estão na esfera da justiça eleitoral, ou então, como acusou o procurador-geral, trata-se de uso de recursos ilícitos para comprar apoios de parlamentares ao governo anterior, a verdade é que ninguém se mostra empenhado em prevenir a repetição do vexame. É possível mesmo que, enquanto o Supremo examina esta colossal disfunção do nosso sistema político, esquemas de caixa 2 ou compra de votos estejam funcionando impunemente pelo país afora. O julgamento da ação penal 470 terminará com a condenação ou a inocência dos réus, mas é imperioso que algum dos poderes da República se preocupe com a séria possibilidade de repetições. Esta seria outra das tarefas do 4º poder. Além de fiscalizar, cabe a ele acionar o alarme e prevenir. O maior escândalo do país, segundo o Ministério Público, voltou a ganhar destaque na mídia nos últimos dias. Os principais jornais fizeram cadernos especiais e, nas revistas, o assunto foi matéria de capa. No foco da imprensa estão o Supremo Tribunal Federal e os 11 juízes que julgam os réus do Mensalão. A cobertura tem sido enfática desde a primeira sessão, quando se discutiu o desmembramento do processo. O pedido de condenação pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ganhou destaque. E as estratégias do batalhão de advogados dos 36 réus prometem ainda render muitas manchetes.
Desde o início, o Mensalão sempre esteve marcado pela presença da mídia. Em maio de 2005, o flagrante de suborno do funcionário dos Correios foi publicado na Veja e amplificado pela televisão. Um mês depois, o deputado Roberto Jefferson deu uma entrevista à jornalista Renata Lopretti detalhando o esquema. A partir daí, a CPI foi instalada no Congresso. Não arredo uma linha do que disse a jornalista Renata Lopretti na entrevista à Folha de São Paulo. Na época, o Observatório da Imprensa debateu o assunto com a repórter da Folha de São Paulo. No programa, ela detalhou os bastidores da entrevista. A Folha estava procurando entrevistar o Roberto Jefferson, assim como todo mundo estava procurando entrevistar. Ele nos procurou a mim e disse que tinha resolvido dar a entrevista. Por que ele fez isso? Podemos especular aqui várias razões, não queria tomar o tempo excessivamente. Agora, acho importante deixar bem claro que assim, não houve nenhum tipo de acordo da Folha com o deputado Roberto Jefferson no sentido de omitir questões, aceitar questões impostas pelo entrevistado. Não houve qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de veto. Em outra edição, o deputado Osmar Serralho fez uma análise da cobertura da imprensa durante a CPI. Nós não tínhamos acesso a nada, nós não tínhamos informações de nada, tudo era negado. E na imprensa, os fatos iam sendo revelados e nós íamos a reboque, a rigor. O nosso começo foi todo a partir das informações da imprensa que nós íamos, evidentemente, confrontando e verificando até onde coincidia com aquilo que nós dispunhamos de prova. Depois também, enquanto negavam, até na Procuradoria-Geral da República, os contratos, aí vem a época e mostra os contratos existentes entre o Banco Rural, as empresas de Marcos Valério e o PT. Tudo isso, volto a dizer, a imprensa foi fundamental para nos dar a base que nos viabilizou o desenvolvimento na subsequência de todo o nosso trabalho. Estão conosco esta noite, em Brasília, o jornalista Luiz Gutenberg, em São Paulo, o jurista professor Dalmo Dallari, e aqui no Rio, o cientista político Renato Lessa. Eu vou começar com São Paulo, professor Dallari, e com os fatos mais recentes, depois vamos remontar ao passado. Professor Dallari, há uma estratégia comum aos defensores dos réus de apelar para a caracterização de que não houve crime maior, e sim um crime menor, que seria o Caixa 2. É um crime eleitoral, inclusive já prescrito, mas é crime, mas eles preferem apelar para essa caracterização como uma forma de escapar de punições maiores. Mas, no fundo, essa é uma distorção, porque o crime eleitoral, o Caixa 2, distorce o sistema político, não é? É uma agressão ao próprio processo democrático. Como é que o senhor vê isso? Bem, antes de mais nada, eu queria lembrar que a maioria dos defensores negou que os acusados tivessem praticado qualquer espécie de crime. Quer dizer, não foi generalizada esta afirmação: o meu cliente cometeu crime eleitoral. A maioria negou, inclusive, isto. Aqueles que se apegaram a este aspecto, eu acredito que tenham tido a intenção de dizer que não fogem à responsabilização, à discussão e até ao reconhecimento da prática de certos ilícitos, mas negam que os seus clientes tenham praticado o ilícito maior, o crime principal que acarretaria maior punição do processo agora em julgamento. Então, de um lado, a maioria dos advogados nega qualquer espécie de ilícito, nega que os seus clientes tenham praticado qualquer espécie de crimes. E aqueles que admitiram que o seu cliente praticou o crime eleitoral, naturalmente estão querendo tirar aí algum proveito
quem sabe de caráter psicológico, dizendo isto, quando houve a ilegalidade, nós reconhecemos, mas, da mesma maneira, nós não podemos reconhecer, nós negamos quando não ocorreu a ilegalidade. Eu acho que é esta a tônica desta colocação. Professor Renato Lessa, cientista social, professor titular de Teoria Política, aqui da Universidade Federal Fluminense, analista político. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão, não é, de alguns... me parece que bastantes têm apelado para a tese do Caixa 2, não é? Como é que você vê essa... Eu acho que é possível fazer uma distinção, quer dizer, se a gente pega, por exemplo, do ângulo estritamente penal, né, do direito penal, entre gravidades diferenciadas de determinados delitos, né? E quis o nosso ordenamento que o delito, digamos assim, ligado ao uso do Caixa 2 fosse, do ponto de vista penal, o menos grave, quer dizer, no sentido de que as suas implicações são implicações restritas a eleições, a poder participar de eleições, enfim, ao âmbito estritamente eleitoral. Tá? Mas, esse ângulo é um ângulo interessante do direito penal, mas há outros ângulos possíveis de interpretação do problema. Do ponto de vista de observador da política, eu tenderia a inverter. Né? Quer dizer, acho que um observador da política ele tenderia a considerar esse aspecto do Caixa 2, do financiamento oculto da atividade política, talvez como o aspecto mais grave. Porque, como você bem disse na apresentação aqui do nosso debate, essa é uma questão que fere, de uma maneira muito forte, fundamentos do sistema representativo. Quer dizer, um dos fundamentos básicos do sistema representativo tem a ver com a possibilidade do representado, certo? Ter acesso mínimo, quer dizer, se reconhecer naquele que o representa. E na medida que os financiamentos de campanha começam a ser absolutamente secretos, né, esse vínculo é distorcido. Nós não sabemos rigorosamente mais quem representa quem. E se a doação, se a captação de dinheiro ela é oculta, nós começamos a trabalhar com um modelo de representação quase que sobrenatural, quer dizer, na qual o representado, que já está distante normalmente do representante, no Brasil e em qualquer outro país, quer dizer, porque a representação hoje vive uma série de problemas, isso é agravado por essa prática que é generalizada, quer dizer, no caso em questão é esse grupo de militantes, de pessoas associadas ao PT que está sob julgamento, mas nós sabemos que isso é um costume, é um hábito generalizado, que é o quê? Que é lidar com o dinheiro, quer dizer, fazer a captação de dinheiro para eleições e para a organização dos patrimônios partidários, né, distorcendo completamente o que seria de se esperar da função mínima dos partidos e da representação política, que é falar em nome dos eleitores. Né? Claro. Então eu tenderia a perceber isso talvez como o crime mais grave, ainda que do ponto de vista penal, né, isso não se traduza em punições tão graves quanto outros delitos. Luiz Gutenberg, você em Brasília, aí, com a experiência que você tem de Brasília e de lidar com o jornalismo, como jornalista que como é que você vê? Você vê possibilidades de começar paralelamente um debate, além dessa disputa de ministro tal vai votar a favor ou contra e assim por diante, quer dizer, essa coisa mais quase de placar esportivo, mas você vê possibilidades de começar um debate, uma preparação, para criar alterações no nosso processo político, seja de financiamento de campanhas públicas, seja na própria regulamentação dos partidos de aluguel, que, no fundo, são eles que topam qualquer parada. Como é que você vê isso? Essa história do mensalão, das acusações contra esses 38 acusados, é uma história linear. Quer dizer, os advogados e os próprios acusados estão criando em torno dela uma história diferente, quer dizer, eles estão fazendo derivações para se aproveitar do processo penal. Quer dizer, eles estão procurando sair do foco das tipificações. Como aquela história de bicheiro no Rio, né? Sou contraventor, não sou criminoso. Quer dizer, é realmente uma falseta que dá certo na justiça. A justiça é muito sensível ao processo.
se você, os prazos, as tipificações, detalhe nas tipificações, se no processo, no tribunal, houve coisas que não foram ditas, que vieram da CPI, realmente essa mixórdia, essa confusão processualística é que torna a coisa difícil de julgar. Na verdade, entre os 38 acusados, existem pessoas com maior ou menor grau de culpa, e até inocentes, certamente. E podem ser, e a justiça e o tribunal têm absoluta condição, prática e experiência para discernir isso. Quer dizer, não pode se esperar uma sentença justa de um tribunal. Mas porque, inclusive, eles têm uma técnica. O direito é uma ciência extremamente sofisticada e os juízes têm instrumentos muito bons para aferir culpas e dirimir situações. Agora, o fator pedagógico que se pergunta se vai funcionar, evidentemente não vai funcionar. Se um sujeito diz que cometeu crime de caixa 2, que é uma coisa absolutamente grave, não é contravenção, é crime, e foi protegido pelo prazo, pelo vencimento da pena, então isso é realmente uma coisa realmente ridícula e perversa. Mas eu acredito que os juízes não vão se deixar levar por esses argumentos, nem também por essa disputa, fla-flu, quer dizer, quem vai ganhar, quem vai perder. Na verdade, perdeu a política brasileira com essa conspiração, foi uma conspiração, houve mensalão, quer dizer, mensalão é marca de fantasia. Houve um conluio em que as pessoas fizeram práticas que são muito comuns, quer dizer, por que somente eu, perguntam alguns dos acusados, se todo mundo faz isso? Sim, porque você foi apanhado. Você foi apanhado e isso pode ter um valor pedagógico. E é muito importante para a sociedade apanhar quem pode apanhar. Quer dizer, segurar os culpados que foram flagrados. Eu assistindo os julgamentos e acompanhando as coberturas, que têm sido magníficas, os infográficos, inclusive, estão reduzindo os textos para apresentar imagens. Os jornais estão cheios de infográficos. Parece realmente um infográfico de jogo de futebol. Falta, aquela coisa, né? Avanços, perda de bola e tal. Então, isso é realmente interessante, ajuda, isso é importante. Mas a sociedade brasileira precisa compreender que houve um flagrante delito e que essas pessoas que são acusadas, algumas mais culpadas, outras menos culpadas, alguns inocentes, devem ser, francamente, identificados no julgamento do tribunal. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nosso debate desta noite é sobre a cobertura do julgamento do Mensalão. Professor Dallari, uma questão agora remontando assim ao início do julgamento. Teve logo na primeira sessão, inesperadamente, no dia 2, quinta-feira, tivemos uma votação por uma questão de ordem levantada pelo ex-ministro Márcio Tomás Bastos, sobre a possibilidade de desmembrar o processo em várias instâncias e tal. E primeiro, a votação foi surpreendente, né? E os votos foram surpreendentes. Nós vimos que o presidente Lula, que tinha nomeado 8 ministros, apenas 3 dos 11 não foram nomeados por ele, a votação foi 9-2 contra, digamos, os interesses dos réus. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acredita que a partir do momento em que o ministro é nomeado e assume a função da alta magistratura, o compromisso dele digamos, com os princípios do direito, a sua consciência? Como é que funciona a cabeça de um ministro sempre nomeado por um governo? Não, eu tenho absoluta convicção de que o ministro escolhido, teve o nome indicado, aprovado pelo Legislativo, ele se sente um responsável pela justiça. Ele não é o empregado do presidente, ele não deve ao presidente um favor. Ele
recebeu a indicação do seu nome em face das suas características pessoais, dos seus antecedentes, mas ele vai assumir uma função da mais extraordinária relevância. Ele é responsável pela realização da justiça. E a Constituição brasileira diz isso, que é função precípua, é a função primeira, mais importante do Supremo Tribunal, dos ministros do Supremo Tribunal, a guarda da Constituição. Essa é a sua responsabilidade, é a sua obrigação. Ele não é empregado do presidente, ele não é devedor de um favor ao presidente. Além do mais, lembrando que o presidente pura e simplesmente faz a indicação e o nome terá que ser aprovado no Legislativo. De maneira que não há esta relação de favor. É um absurdo. E isso mesmo que você lembrou, que 8 ministros votaram no sentido que, de modo geral, em princípio, seria oposto àquilo desejado pelo presidente Lula, que os indicou. Isso mostra que eles são pessoas independentes, que eles estão realmente conscientes da sua responsabilidade, procurando fazer justiça pela aplicação da Constituição e pela aplicação da lei. Eu acho que isto é importante que seja lembrado, para que não fique esta ideia, que a meu ver é absolutamente falsa, de que o ministro é uma espécie de empregado, é um devedor permanente do presidente que indicou o seu nome. Ele, na verdade, recebeu a indicação, é isto que está previsto na Constituição, mas depois foi submetido a um processo de votação no parlamento, foi escolhido e assumiu, então, esta função de extrema relevância, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, com obrigação da guarda da Constituição e, através da Constituição, dos princípios e normas constitucionais, fazer justiça. E aí, então, entram as regras constitucionais, as regras legais que ele deve seguir, deve observar para proferir o julgamento justo. É fundamental isso, que ele não tenha uma posição política, uma posição pré-concebida, mas que ele realmente se atenha aos elementos dos autos. Há uma denúncia, pressupõe-se que algum elemento serviu de embasamento a esta denúncia, mas depois se abre o momento da defesa, os contra-argumentos, e muitos elementos são carreados aos autos. E então o papel do ministro do Supremo Tribunal é verificar se pelos elementos colhidos, pelos elementos constantes nos autos, pela prova, cabe a condenação. Se couber, não importa quem foi que o indicou, qual foi o presidente, ele tem a obrigação de procurar realizar justiça. E eu tenho a convicção de que os membros do Supremo Tribunal Federal têm essa consciência e irão fazer isso. E por esta razão é que eu acho totalmente distorcida, inclusive, esta busca de saber quem foi que indicou quem foi o presidente que escolheu, e procurar uma vinculação política como uma espécie de dívida política que o ministro deve pagar. Eu acho que é um desserviço ao Supremo Tribunal, um desserviço ao povo brasileiro, criar esta imagem negativa. Renato Lessa, dentro desse raciocínio, como é que você está vendo, digamos, esses que são 4 dias apenas, né? Quer dizer, começou na quinta-feira, são 4 sessões até hoje. Você está vendo que, digamos, numa certa situação meia de grande vulnerabilidade das instituições, não é? O Congresso cheio de muito criticado, mas me parece que, nesse início, o Supremo aparece no cenário político brasileiro como uma referência, né, de seriedade, de solenidade, não é? Como é que você, essa é a minha opinião, mas eu não sou do ramo, como é que você vê isso? Não, sem dúvida, eu concordo com essa sua impressão, essa impressão que nós temos, do modo geral, mas isso decorre, em grande medida, do ordenamento que foi aplicado a partir da Constituição de 88, né, que deu ao Supremo um papel fundamental do controle da constitucionalidade das leis, né? Então, na verdade, é o poder supremo, no sentido pleno da palavra. Ele não é mais um tribunal de recursos,
último Tribunal de Recursos, mas ele atua fundamentalmente na guarda da Constituição. Como nós temos uma Constituição que é programática, ela não se limita a definir regras do jogo, né, mas ela avança programas substantivos na área social, na área dos direitos individuais. Isso faz com que o Supremo, tendo essa função, exerça uma espécie de, do bom sentido, tutela sobre a sociedade, que é fundamental. Uma consciência crítica. Uma consciência crítica, uma espécie de guardião dos direitos constitucionais que a sociedade tem, dadas as características da própria Constituição. E há, inclusive, instrumentos na Constituição que permitem que cidadãos, grupos de cidadãos, sindicatos, associações, por vários mecanismos, que a gente não pode entrar em detalhe aqui, podem solicitar do Supremo uma ação com relação a uma série de medidas, inclusive governamentais e legislativas. Quer dizer, isso dá um destaque para o Supremo espetacular, muito grande. Com o julgamento da ação 470, né, para usar o termo politicamente correto, né, o mensalão, para usar algo incorreto, isso ganha mais dramaticidade. Mas nada que não esteja prescrito no papel institucional que o Supremo tem. Isso, inclusive, fortalece o argumento feito agora pelo professor Dallaire. Quer dizer, isso é um inibidor fortíssimo para que o juiz, eventualmente, se sinta tentado a agir nesse cenário como se fosse um delegado político. Quer dizer, não tem cabimento um poder que tem essa dimensão, né, ser preenchido por esse tipo de cálculo, esse tipo de racionalidade. Então, isso é importante entender, né? Gutenberg, e como é que você está vendo, no início, antes de começar, na véspera do julgamento, a imprensa estava tentando, digamos, esquentar o ambiente, não deixar que o julgamento caísse assim numa certa modorra do juridiquês. Não, então esquentaram um pouco. Mas desde quinta-feira passada, nessas 4 sessões, como é que você vê o desempenho da imprensa? Está equilibrado? Está puxando ou não está puxando? Essa sua observação sobre o infográfico, que tem um valor didático, mas, no fundo, perde, digamos, a noção de uma história, não é? Fica muito em pílulas. Como é que você vê? Eu não quero sugerir a você um diagnóstico. Olha, eu estou observando que a imprensa está exercendo o seu papel de forma absolutamente normal, competente e apaixonada. Quer dizer, determinados órgãos da imprensa tomaram partidos legitimamente. Nós estamos num regime democrático, que a opinião é livre, né? E o jornalismo se exerce com combate, né? Eu acho que aquela coisa do jornalismo isento, o jornalismo sem alma é uma besteira, é inclusive uma falsificação. Eu acho que esse jornalismo está fazendo muito bem. Quer dizer, as pessoas estão falando, tudo que elas dizem está saindo nos jornais, os advogados estão argumentando, está saindo. Tudo, na minha opinião, a tentativa de emoção, como, por exemplo, se o ministro Toffoli podia julgar por ter sido nomeado pelo Lula e tal. Tudo isso, esse placar que você se referiu, essas dúvidas, será que eles vão... Olha, eu assisti em Brasília, já vi um ministro jogar sua toga, renunciar em plena sessão, Adalto Lúcio Cardoso, exatamente porque não admitia, achava que o Supremo estava sendo conduzido pelo governo. Quer dizer, foi um julgamento emocionante. Então, se dentro do próprio Supremo, entre os seus colegas, um ministro que tinha colegas históricos dele, como Aleomar Balieiro, Bilac Pinto, jogou a toga desconfiado, insatisfeito com a capacidade de isenção dos seus colegas, você imagine quem está de fora. Quer dizer, quem está de fora pode fazer qualquer tipo de julgamento. Mas eu acho que a culpa por essa falta por essas dúvidas ainda, cabe ao Congresso, porque no processo de aprovação dos ministros, não há aquele debate que há, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a nomeação de um ministro da Suprema Corte trava a política americana. Os jornais participa de um debate em que a coisa não é propriamente a honra ou a moral do candidato, mas a sua ideologia, se ele é liberal, como é que ele tradicionalmente optou, se era juiz ou se era um político, como é que ele se comportou, como é que ele vai orientar ideologicamente os votos dele. Se o Congresso, se o Senado fizesse esse papel, que não faz, as aprovações dos ministros é uma coisa ridícula. Absolutamente ridícula. As comissões não se preparam, não interrogam, não debatem, não levantam questões. O sujeito entra lá já nomeado e acabou-se, né?
Então a imprensa não participa, como está participando desse debate agora em torno desse julgamento. Mas a coisa está correndo de uma maneira normal. Porque essa coisa de esperar que a emoção, que você disse, que esquentar o negócio, isso é um equívoco. Porque é o seguinte, o processo começa com o promotor fazendo a acusação. Depois os advogados defendem e aí vão começar os votos dos juízes, o julgamento propriamente dito. E a pena só será no final. As penas só serão anunciadas certamente no final. É esse problema processual que vão decidir. Então eu acho que esse julgamento é impressionante. O Supremo tem uma oportunidade de oferecer à opinião pública brasileira um comportamento justo, né? O promotor se comportou muito bem, fez uma acusação brilhante, né? Ele pode não ter razão, mas ele foi correto, ele exercitou a obrigação constitucional que é dada ao Ministério Público pela Constituição de 88, que levantou o prestígio do Ministério Público. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento emocionante, a imprensa se comportando muito bem, a sociedade está vivendo a coisa, as pessoas culpadas, por algumas importantíssimas, estão realmente trabalhando, fazendo tudo que é possível, mas eu acredito ainda na toga. Eu acho que quando o sujeito bota aquela toga, ele realmente fica balançado, né? Aquele negócio dos Estados Unidos, assim, o canalha com a toga transforma-se num personagem justo. Eu acho também que a gente pode confiar na toga. No dia que acabar a confiança na justiça, eu acho que acaba realmente a nossa esperança de uma democracia prática. Professor Dallaire, um telespectador de São Paulo, Carlos Eduardo Brito, ele pergunta, os senhores acham que a imprensa está tratando os réus como culpados antes do veredito final? Como é que o senhor vê? O senhor não é jornalista, mas é um leitor atento dos jornais, colaborador do Observatório da Imprensa, com seus textos muito judiciosos. Como é que o senhor está vendo o comportamento da imprensa com relação aos acusados? Eu tenho restrições à maneira como a imprensa está tratando este julgamento. A começar da afirmação de que se trata do julgamento do século. Não há nada que justifique isso. Quer dizer, as acusações, os fatos, já ocorreram muitas e muitas vezes, já houve condenações, já houve absolvições, então não há nada que justifique esta afirmação, a criação desta imagem de que é um divisor de águas na história brasileira. Não há nenhuma tese jurídica nova, nenhuma jurisprudência nova que vá sair daí. Mas, a par disto, eu tenho verificado que parte da grande imprensa praticamente está insinuando que, se não houver condenação, é porque houve interferência política, o julgamento não foi justo. Quer dizer, não querem o julgamento, querem a condenação. Isto eu tenho lido em mais de um órgão da imprensa, tenho visto este tipo de orientação. A própria utilização da expressão mensalão já é maliciosa, já é uma tentativa de induzir, de conduzir o pensamento, de levar à conclusão de que a única solução justa, o único julgamento justo é a condenação. Isto não é um serviço realmente. A imprensa deveria insistir mais neste aspecto de que há um julgamento, há acusações, há defesas e que se espera e se confia em que a decisão final, condenando ou absolvendo, será uma solução justa, seria uma forma de insistir neste ponto, de incutir ou de acender ainda mais na consciência das pessoas a confiança no judiciário, que é um elemento essencial para uma ordem democrática, para um Estado democrático de direito, como a Constituição afirma que é o Brasil. De maneira que eu tenho algumas restrições, sim, à maneira como a imprensa está conduzindo, porque vários órgãos da grande imprensa claramente têm colocado assim: a única decisão justa é a condenação. Se não houver a condenação é porque houve pizza, porque houve interferência política, porque fatores subterrâneos que conduziram à decisão dos ministros do Supremo Tribunal. Esta é a minha impressão neste momento.
Renato Lessa, dentro desse assunto, que afinal é a nossa praia, né? O comportamento da imprensa, mas tem aí uma exceção que me chamou a atenção hoje na Folha de São Paulo, um artigo muito interessante, diferente, não é? Apresentando, realmente tentando provocar, digamos, a imprensa para pensar de uma outra forma, que é do Vladimir Safatli, hoje na página 2 da Folha, Mostrar o Elefante. Como é que você vê? Ele levanta inclusive essa questão toda de que essa busca de condenação ou de inocência está levando a imprensa para esquecer um pouco os problemas sistêmicos, estruturais, não é? Realmente é o jornalista fazendo o que lhe compete, né? Embora ele não seja, digamos, um jornalista de redação. Exatamente. Não, eu acho que é um ponto levantado pelo Vladimir com muito brilho, com muita propriedade, né? E coincide um pouco com o que nós já vínhamos conversando aqui. Quer dizer, a ideia de que se há, evidentemente, uma questão que envolve delitos e problemas penais, né, há mais coisas entre o céu e a terra, além do direito penal, né? Quer dizer, há dimensões que são sistêmicas, que são sociológicas, são institucionais, que devem ser levadas em conta, além do que está em jogo no plano estritamente penal, né? E eu acho que há um problema fundamental, que é a relação entre a atividade de ganhar dinheiro, que é uma atividade que em si mesma não tem nada de errado, e a legalidade no país. Quer dizer, enquanto vários países democráticos e capitalistas no mundo conseguiram fazer uma espécie de aproximação mais virtuosa entre, digamos, capitalismo, para usar um termo mais genérico, e Estado de Direito. A nossa relação ainda é uma relação muito precária e muito errática, tá? Então, na verdade, há uma constelação de eventos que, do meu ponto de vista, ligam a ação 470 a, por exemplo, a tentativa de chantagem do juiz, que aconteceu 2 semanas atrás. Ou o fato de que no Rio de Janeiro há 600 bombeiros e policiais ligados a áreas de milícia querendo ser candidatos a vereador. Quer dizer, aparentemente essas coisas não têm nada a ver umas com as outras. Mas de um ponto de vista mais geral, quer dizer, o que tem aí? Quer dizer, há uma mobilização de recursos, há uma atividade econômica informal, para usar uma referência benévola, mas ilegal, em grande parte dos casos, que assalta a dimensão pública da legalidade e não tem com essa dimensão pública a menor relação de apreço e de respeito. Então, eu acho que essa questão é uma questão que atravessa, né, todos esses eventos. E, por vezes, é um pouco uma coisa que o escritor israelense Amos Oz diz na autobiografia dele, que eu acho muito interessante: o excesso de fatos atrapalha a verdade, a compreensão da verdade, porque nós ficamos entulhados de fenômenos, né, e ficamos ofuscados e não conseguimos perceber... escolher aqueles que são Escolher aqueles que são relevantes. Agora, eu acho inequívoco o fato de que o tratamento que está sendo dado para a ação 470 está, no certo sentido, conduzindo os brasileiros a acreditar que nós estamos vivendo um momento catártico, né? E que, na verdade, o efeito desse julgamento vai ser um efeito de purificação geral de todas as coisas. Quer dizer, eu acho que é importante deflacionar um pouco isso, né? Essa percepção, né? Vamos com calma. Vamos com calma. E seria melhor ter um entendimento mais geral, né? Tal como esse que o Vladimir parece que sugere no texto da Folha de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje avalia a postura da mídia na cobertura do julgamento da ação penal 470, também chamada de Mensalão. Professor Dallari, mais um telespectador, no caso, telespectadora, a Lúcia Pena, de Vitória, Espírito Santo, ela pergunta: com tanta cobertura da imprensa, vocês acham que o resultado do julgamento pode mudar algo no país? Eu já sua observação, acho que é exagerado dizer que se trata do julgamento do século. Quer dizer, de fato, não existe uma tese jurídica nova, a possibilidade de uma nova jurisprudência, mas, de qualquer maneira, eu acho que é positiva a cobertura feita pela imprensa.
ser que as pessoas tomem conhecimento até da existência do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal, da existência de julgamentos, da possibilidade de acusação e defesa. Isso tem, de certo modo, um efeito educativo. Eu acho que é positivo. E aqui eu observaria isto. O que é educativo não é necessariamente a condenação, mas o julgamento e a percepção de que o julgamento é justo, de que se trabalha com objetividade. Isto tem efeito educativo. Eu acho que isto é bom. É bom que a imprensa dê esta cobertura, apenas com esta ressalva que ela não procure, não tente induzir o pensamento, já adiantar conclusões ou colocar isso. Só é exemplar, só é educativo se houver condenação. Não é isto. O fundamental é que haja, então, a acusação, a defesa e que se perceba que os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam preocupados em fazer justiça. Eu acho que, desse ponto de vista, este processo tem um efeito positivo. Além do mais, também o fato de que pessoas importantes, pessoas politicamente importantes, sofrem a acusação, têm a oportunidade, mas há necessidade da defesa. Isso também é importante para que se avance na ideia de que não há privilegiados, não há pessoas imunes à responsabilização jurídica. Então, deste ponto de vista, eu acho que é positiva esta cobertura. Luiz Gutenberg, nós estamos nos aproximando do final, mas eu queria ouvi-lo e também ao Renato Lessa. Você acha que a imprensa ela está preparada, e nós já temos conversado sobre isso, nós temos jornalistas especializados em economia, especializados em esportes, em política, mas a imprensa está preparada para cobrir o judiciário, ela conhece, ela cobre o Supremo. Como é que você vê isso? Mas, rapidamente, que estamos em cima da hora. Cobre muito bem, cobre muito bem. A imprensa está fazendo uma cobertura muito interessante, está ouvindo as pessoas, está usando técnicos, advogados, professores de direito, com muita competência e eu diria até com muita correção. Agora, o que não se pode esquecer é que houve uma conspiração e que o problema do financiamento de campanha, seja qual for o resultado desse julgamento, e eu espero que haja condenações, como deve haver absolvições, eu espero que fique isso definitivamente esclarecido, denunciado e qualificado. O financiamento de campanha tem que ser uma coisa séria. Você tem que qualificar-se e tem que dizer de onde veio, como veio e quanto gastou e como recebeu esse dinheiro. Então, isso o cerne desse processo é isso. E a imprensa está fazendo muito bem isso. Eu acho que a paixão das pessoas que defendem, que acham que está havendo exagerada acusação a pessoas, tal, é um parti pris. Eu também tenho parti pris, a favor e contra acusados. Mas eu acho que isso está de lado. Eu confio na justiça e acho que o processo está indo muito bem. Houve uma conspiração, houve realmente uso indevido de recursos do governo, do Estado, inclusive, e isso deve ser apurado e condenado. Eu acho que é por aí que fica a coisa. Renato Lessa, e a democracia? Olha, acho que eu lembro que há um tempo atrás, na época da ditadura, nós sabíamos de cor o alto comando do Exército, por razões óbvias, né? Hoje ninguém sabe, mas não é incomum encontrar um brasileiro medianamente informado que consiga escalar os 11, ou pelo menos alguns juízes do Supremo. Isso mostra a centralidade que o Supremo tem na vida brasileira. O Brasil é uma república democrática com predomínio do Supremo. É uma forma específica, né, de democracia que nós temos que entender, na qual o papel do Supremo é fundamental para a armação dos demais poderes. Isso transparece nesse momento dramático desse julgamento. Mas isso se irradiará para o futuro? Quer dizer, não é apenas tópico? Não, eu acho que é uma característica estrutural do modelo político brasileiro consagrado pela Constituição de 88. A não ser que mudem a Constituição. Mas como nós temos muitas cláusulas pétreas que garantem direitos substantivos, tem que haver um poder, né, que cuida da aplicação
cuida da adequação das leis e dos atos administrativos do Executivo às normas constitucionais gerais. Então, isso é um traço estrutural da democracia brasileira. Uma democracia com predomínio ou com uma espécie de digamos assim, de supremacia, né, do poder judiciário. O que é muito bom. O que não é necessariamente ruim. Vai depender de como é que o Poder Legislativo vai conquistar a sua dignidade, a sua relevância nesse cenário. Chegamos ao final deste programa. Quero agradecer a presença honrosa do jornalista Luiz Gutenberg, do jurista, o professor Dalmo de Abreu Dallari, e do cientista político, o professor Renato Lessa. Nosso programa termina aqui, mas continua 24 horas por dia na internet, em nosso site ou nas redes sociais. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite e boa sorte.